True Crime é um dos gêneros que mais cresce no entretenimento brasileiro e mundial. Por que somos tão fascinados por crimes inventados e por crimes reais? Para discutir essa grande questão, o povo quer saber. Hoje, com Jorge Lordello e Ricardo Salada, trazendo grandes reflexões a respeito dessa situação, que é um... Dá para falar que o crime é uma mania nacional? Olha, é uma mania nacional e na minha vida foi um fascínio com 12 anos de idade. A minha mãe, professora do Estado, querendo fazer que os filhos tivessem alguma coisa ligada à leitura, ela traz uns livros, meus irmãos não se interessaram, que eles são comerciantes, trouxe um livro da Agatha Christie. Eu comecei a ler e fiquei encantado. Houve um fascínio com crime. Falei, mãe, dá para você me trazer mais livros? Então eu li todos os livros da Agatha Christie, todos os livros de Conan Doyle, e aquilo ficou na minha mente, eu fui ser delegado de polícia. Então você veja o que é uma história criminal. Se tivesse lido as Reinações de Narizinho, tinha virado fazendeiro, talvez. Mas é impressionante isso. O True Crimes pega as pessoas. E o Ricardo Salada, que trabalhou como perito nos crimes mais célebres do século. Crimes marcantes, né? E que até hoje, com essa renovação dessas produções que acontece, então o crime é reavivado, né? Volta à tona o comentário, que é uma coisa que eu acho muito interessante, que às vezes eles gostam muito de idolatrar os autores, né? Mas ninguém fala da pobre da vítima, que foi, vamos dizer, teve a vida findada de uma forma tão bárbara. Isso tem sido muito discutido, né? A gente vai falar disso hoje. Mas como que o senhor foi trabalhar na polícia? Um belo dia, o senhor tinha que tomar uma decisão, ele leu muito Agatha Christie, e o senhor, qual foi o motor para isso? Eu tive um tio que me enganou. Ele era um delegado aposentado, e eu havia vindo de Porto Alegre para São Paulo para gerenciar um escritório, uma unidade de manutenção elétrica. E meu tio vai fazer concurso para perito, é tão bonzinho, você vai fazer teu localzinho, depois você faz teu laudinho, tudo bonitinho, né? E eu acabei acreditando e fiz o concurso para perito criminal. Então era um ímpeto pela burocracia que acabou virando uma outra coisa. Só que o que acontece? Eu entrei para a carreira de perito criminal, tive o prazer de começar já a trabalhar dentro do DHPP e me apaixonei. Eu acho que o trabalho policial, ele parece que entra na veia, né? E depois e não sai. Então a gente acaba realmente se tornando um policial. Eu falo que eu sou realizado pessoalmente e profissionalmente dentro da carreira de perito criminal. Boa. O Lordello está na TV já há quanto tempo? Olha, na Operação de Risco, 14 anos. E mais? E eu fiquei quase 10 na Sônia Abrão ao vivo, onde nós começamos com o True Crime na televisão, foi na tarde sua. Mas antes do senhor chegar na TV, o senhor consumia esses programas de crime? Porque hoje a gente chama de True Crime muito inspirado pelo mercado audiovisual norte-americano. Acho que principalmente a Netflix trouxe lá o Making a Murderer. Antes tinha HBO, algumas outras coisas também. Antes aqui a gente chamava de Mundo Cão, né? Tragédia, barbaridade, coisa horrorosa. E aí agora hoje é True Crime, que é um nome um pouco mais asséptico. Né? Parece até, né? É mais fácil de vender, digamos assim. O senhor já consumia esses programas, assim, o senhor já era íntimo deles? Então, veja bem, como eu entrei como delegado com 22 anos, você como delegado de plantão, você recebe jornalista, radialista que quer fazer matéria. Então, por exemplo, eu fiquei amigo do Gil Gomes, eu fiquei amigo do Homem do Sapato Branco. Então, os repórteres caíam na minha delegacia porque eu fazia algum caso rumoroso. Então, você começa a ficar ligado nos programas porque você está participando. Liga pra ver, né? Aí... E participar desses programas sem ter cometido nada é ótimo. Não, e ali como delegado de polícia. Aí eu resolvi escrever meu primeiro livro em 1998. Lancei o primeiro livro na Bienal do Livro, naquela oportunidade, e na época era lá no Center Norte, se fazia palestras, e no domingo me liga quem? A TV Globo, querendo que eu fizesse uma entrevista
no SPTV, primeira edição, que era na Marechal Deodoro, ainda aqueles estúdios antigos. E me recordo bem, era Chico Pinheiro e Mariana Godoy. E eu fui lá falando do quê? De crimes. Só que naquela época, olha que curioso, você não tinha comentarista policial, você não tinha especialista, você tinha o comentarista esportivo, o comentarista de política, o comentarista econômico. E o primeiro comentarista de polícia ou especialista em segurança acabou sendo na Rede TV quando eu comecei a fazer o programa da Sônia Abrão. E aí os outros canais foram contratando policiais, para ter agora, nós temos na TV e na mídia em geral, o profissional de segurança que comenta crimes de repercussão. Foi aí que surgiu o Doutor Segurança. Aí surgiu, por acaso, o Doutor Segurança. Que é maravilhoso, eu gosto. Ô Salada, esse interesse, acho que é uma cultura brasileira, assim, a gente tem esse lance dos programas fim de tarde, hoje um consumo muito grande disso no streaming também, podcast de áudio, programas no YouTube. Esse interesse forte, assim, por crimes reais, é vontade de matar ou medo de morrer? Saber o que acontece. Porque o que acontece? A gente estava conversando, na Idade Média existiam as execuções. Então, atraía o público. Hoje, a gente vive numa sociedade muito mais violenta. Então, a pessoa continua com aquela curiosidade de saber do que aconteceu, de como aconteceu. E você quer a maneira mais tranquila, mais protegida do que ver essa informação você estando em casa? Você está tendo acesso ao crime, o que foi feito, o que está se desenrolando, mas você está, apesar disso, você está afastado. Você está no conforto do seu lar, na proteção do seu lar, e não, de repente, em loco lá, podendo correr o risco de acontecer alguma outra situação. Espirrar um sangue. Espirrar, de repente, imagina, tem um tiroteio. Claro. Entende? Olha a violência de uma troca de tiro no meio da cidade. Imagina você estar lá sabendo que ali aconteceu por algum motivo, um tiroteio que demorou sei lá quanto tempo, quantos tiros foram disparados. Você se coloca a tua pessoa física dentro de um lugar de crime violento, podendo você talvez ser uma vítima de uma situação. Claro, claro. Enquanto que você está dentro da sua casa, você está dentro da tua segurança e você está acompanhando aquilo. E esse interesse, o Lordello trabalhou 10 anos com a Sônia Abrão, que é conhecida e reconhecida como uma jornalista muito mais alinhada à fofoca do que a crimes e tal. O True Crime, ele tem um quê de fofoca? Ali tem. É saber o quem pegou quem, por que esse aí fez aquilo, o que vai acontecer. É um pouco isso também. Sim. Eu digo o seguinte, eu tenho muita amizade com o Nelson Rubens, e o mundo é uma grande fofoca. As pessoas querem saber a fofoca da economia, a fofoca do político. E quando você fala em true crimes... Só que daí é bastidor, né? O pessoal fala que é bastidor. Mas é fofoca. Quando é comigo, é fofoca. Né? Aí é o Nelson fala, tudo é fofoca. É bastidor do Neymar, é bastidor político, bastidor da economia. E aí, o que a gente reparou? Na Sônia Abrão, eu reparei que as pessoas queriam saber, além do crime em geral, cair no detalhe. Eu vou te dar aqui uma pílula para o seu público, mas eu não vou contar. Te dou um dado, que nem o blog de fofoca que tinha antigamente. Sim. Te dou um dado, vai, fala. Sim, então vamos lá. Se eu falar para você o seguinte, olha, a Suzane Richthofen e Sandrão deram uma entrevista para o Gugu. Eles receberam dinheiro? Elas ganharam dinheiro? Será que elas ganharam 2 milhões de reais? Será que elas ganharam 150 mil reais? Será que elas ganharam dinheiro por causa do crime? A pessoa, pera um pouquinho, me conta, Lordello, eu quero saber. Porque essa desgraçada mata os pais e ela saiu com dinheiro? A Suzane Richthofen, ela sai do presídio de Tremembé com quanto no bolso? Quanto? Tá todo mundo curioso. Quanto? Tá todo mundo curioso. Quer que eu fale ou deixa no suspense? Pelo amor de Deus. Então eu vou te falar. As informações que a gente levantou é que ela teria recebido no programa, para fazer aquela entrevista, ela e Sandrão, 120 mil reais, mais
3 máquinas de costura overlock. Cada máquina eu levantei na época R$12.000. 120 mais 136. Acredite se quiser, Suzane Richthofen não passou a parte dela para o Sandrão, que em tese seria 20 mil para o Sandrão e 100 mil para ela. Ficou com 120. E quando elas brigaram, por causa disso também, Sandrão saiu primeiro do local e levou as 3 máquinas overlock. Então isso é bastidor ou é fofoca, mas é fato real que aconteceu num crime que ganhou essa notoriedade, que é a morte da família Richthofen. E eu acho que esse contexto, muitas vezes é uma informação inútil, mas que ajuda a construir quem são esses personagens, né? Porque é uma informação sobre a Suzane que as pessoas vão ficar sabendo, tá vendo, não adianta nada a cadeia, continua, não sei o que e tal. É o contexto e os tons que ajudam a construir esses personagens no imaginário popular. É que a Suzane, né, embora tenha toda a mídia batendo em cima dela, tá, ela ainda não é mostrada exatamente como ela é. Como ela é? Eu digo o seguinte, o pessoal às vezes fala que ela é uma pessoa dominadora. Eu falo que isso não é uma dominadora, ela é uma pessoa sedutora. Mas ela pratica o pior tipo de sedução. Ela seduz a tua mente. Então, você conversando com ela, você vai chegar a uma conclusão que ela quer que você chegue. O senhor trabalhou no caso dela, no caso do assassinato dos pais. O senhor esteve com ela quantas vezes? Eu tive com ela no momento da reprodução simulada. Tá. Mas eu tive em contato com psicólogos. Um dos psicólogos foi fazer uma das N avaliações que ela teve. E para você ver o psicólogo, com vasta experiência, bom profissional, ele foi fazer uma avaliação com ela, ele levou uma outra psicóloga. Porque você trabalhar na cabeça de uma pessoa sozinha é uma situação. Você trabalhar com 2 profissionais, aí o negócio fica diferente. Então você imagina que um profissional gabaritado tem esse tipo de preocupação. Então você imagina o poder que essa pessoa tem diante, vamos botar assim, dos seres normais, né? E esses casos de grande repercussão, queria saber 2 coisas. Eles têm essa repercussão porque são cometidos por pessoas anormais, usando o termo que usou? Ou tem algum outro detalhe ali que causa esse... Porque teve uma sequência disso num período específico de tempo, que, né, ali um pouco depois dos anos 2000 e tal, que são os casos que a gente fala até hoje. Não sei se é porque tinha menos disputa por atenção, eram só aqueles casos que estavam acontecendo na TV. Não sei, o que causa esse fascínio por aqueles, né? Nardoni, Richthofen, Maníaco Goleiro do Parque. Bruno, Mersa Nakashima. Tem um fato muito interessante, eu que cobri todos esses casos, eu descobri o seguinte: crime tem de monte no Brasil. Criança jogada na janela, gente morta na rua, de monte. Mas por que alguns crimes ganham essa notoriedade e vira uma verdadeira novela? E aí a explicação técnica é a seguinte: o crime, quando é esclarecido no dia ou rapidamente, não tem graça. A graça está na investigação, a graça está na perícia, a graça está, mas será que foi o pai, não foi o pai? Será que foi a Suzane, não foi a Suzane? E aí a pessoa entra no storytelling de true crimes e ela quer ir até o final. O final nunca acaba. Porque primeiro ela quer ter certeza se essa pessoa é culpada ou não, a primeira. Depois que ela forma uma decisão, vai para a fase de julgamento, que também é demorado. Aí vem o julgamento, ela é condenada. Depois tem o grau de recurso, ela pode ser absolvida. Não, agora ela foi presa lá em Tremembé. Bom, mas como é que ela vive em Tremembé? No caso de Suzane, ela foi solta. Como é que ela está vivendo hoje? Eu acabei de fazer um vídeo no meu canal, na Cena do Crime, onde eu conto o que Suzane está fazendo hoje. E eu descobri o Instagram dela, onde ela está vendendo sandálias havaianas personalizadas que ela aprendeu a fazer na cadeia.
E o Instagram dela tem 150 mil pessoas vendendo barbaridade. Ou seja, todo mundo sabe que Suzane casou com um médico e tem um filho. Qualquer coisa que aconteça com ela, com o goleiro Bruno, seja com quem for, esse storytelling nunca termina. Porque essa curiosidade ela vem com uma raiva interior. Como é que a Suzane refez a vida dela? No meu canal, pessoas falam assim, eu não consigo arrumar tanto relacionamento e ela consegue. Então, esses sentimentos aflorados fazem as pessoas ficarem buscando informação. Mas isso não acaba transformando essa galera em celebridade? Não tem... De certa forma, sim. Tem fã? Pela vivência de vocês? De certa tem forma, fã? sim. Eu tenho uma posição do seguinte, quem transforma os casos num boom, né, é a própria imprensa. A imprensa seleciona aquilo que vai dar a mídia. Então, vamos dizer, um exemplo. Se fosse o caso de um filho matar os pais. No mesmo dia que foi feita a reprodução da Suzane, tinha uma reprodução de um caso muito semelhante em Parelheiros. Não tinha nem mosca para ver. E no Richthofen, helicóptero, a mídia do mundo inteiro. É claro que no caso da Suzane aconteceu alguma coisa que cutuca muito a sociedade. Que você vê uma menina, uma classe média alta, né, com faculdade boa, poliglota, viajada, tá? Ela tinha tudo. Com uma vida que muitos gostariam, imaginavam que era uma vida ideal. Exato. E de repente uma pessoa que vamos dizer, que teria tudo para crescer e se tornar uma excelente profissional dentro da área dela, né, comete um crime bárbaro. E não é só cometer o crime. O crime foi planejado por mais de 3 meses. Então, não foi naquilo que aconteceu e pau. Entende? Conseguiu, no primeiro momento, engambelar a imprensa, a polícia. Não, mas a polícia não. A polícia não. Porque quando a gente estava trabalhando, vamos dizer, já sabia da participação dela. Mas tem que provar. Então, a policial sabe, claro, mas às vezes você esclarece o crime, mas não tem prova. A pessoa só é presa se tiver provas. Não adianta eu tenho conhecimento. Foi ela? Foi. Mas prova. Olha, o caso Vitória, que é o caso do momento. Caso Vitória, que deu uma repercussão. Uma menina de 17 anos vai trabalhar em Cajamar, no shopping, e desaparece. Uma semana é encontrada morta. Quem matou Vitória foi uma pessoa, 2, 3, 4, 5, prenderam um rapaz. Esse rapaz vai numa madrugada e confessa o crime. No dia seguinte ele nega, está preso. Recentemente, pouca gente está sabendo, foi anulada a confissão na delegacia. Não teve os preceitos legais que diz a lei. Foi anulada. E agora os advogados querem que não tenha mais o júri popular. Então está todo mundo, quem matou a Vitória acha que é o Michael, mas ele pode ser absolvido. Esse caso, de uma forma tão polêmica, tá? No meu ponto de vista, ela estava devendo alguma coisa. Por quê? Imagina a menina, está no ônibus, indo para casa de noite, entra alguém no ônibus, tá? Coisa normal, e ela, estou com medo, e manda mensagem para a amiga dizendo que está com medo porque entrou um menino no ônibus. Que no ônibus entrar 100 pessoas é normal, a não ser que você foi ameaçada ou tinha alguma outra situação que... Entende? Então ela já estava numa coisa, com medo de alguma coisa. E acho que esse é um dos apelos desse storytelling, dessa narrativa folhetinesca, que é o público também tentando preencher esses espaços em branco. Sim. Né? Tentando ser o policial. Todo mundo meio... o perito. Agora, entenda uma coisa. Suzane Richthofen, que todo mundo fala que é a grande vilã, ok. O júri foi 4-3. 4-3. 3 queriam... 3 para absolver. O advogado dela, que eu conheci no programa da Sônia Abrão, grande advogado, Dr. Mauro Nassif, deve ter por volta de 80 anos, conta um storytelling a favor dela.
dizendo que ela foi induzida pelos irmãos Cravinho, que ela foi drogada e que tudo aquilo eles queriam dinheiro da família. Recentemente agora, aquele tenente da polícia que matou o rapaz do jiu-jitsu no clube sírio, que ele estava preso no tribunal do júri 4-3, foi absolvido. Mércia Nakashima, que todo mundo, não, foi o Misael, mas foi 4-3. Então, todos esses sentimentos aflorados, eles desembocam no tribunal do júri, que a maioria das pessoas que nos assiste nunca entrou no tribunal do júri. E lá, o ambiente é tenso, porque você ouve testemunha de acusação, testemunha de defesa, perito, policiais, os debates orais, e os 7 peritos estão lá todos os dias sem sair de lá, e agora é inocente ou é culpado? E naquele momento o cara até vai com uma ideia, Suzane é culpada. E o advogado conseguiu demover, e 3, quase ela foi absolvida. Olha que loucura. Não, imagina, cara, se no paredão do BBB a gente fica indignado às vezes, tem essa disputa também, né? Deixar na mão da galera é difícil, pô. Mas vocês acham que tem um recorte social nesses casos mais célebres daquela época que a gente estava falando? Desse interesse pela vida dos ricos e famosos, ou de uma classe média que se vê e daí fala assim, peraí, isso pode acontecer comigo também. Porque o senhor falou do caso que aconteceu. Mas isso aí, com certeza. Porque hoje a situação estava bem mais tranquila. Mas se pegasse na 2002, Jardim Ângela, cada dia morria 3, 4. É que não tinha o WhatsApp. Para trocar essa informação. Mas morria gente pra caramba. Morreu mais um. Pô, onde morreu 3, morreu um. Só um. Agora você pega no bairro de classe média alta, onde tudo é sereno, tudo tranquilo. Você conhece, mas você é uma pessoa que tem uma vida, vamos dizer, similar à deles. De repente não pode bagunçar. Mas a vida a filha que tinha tudo na vida, de repente, o crime talvez se aproximando de quem tem uma vida mais abastada. Não está na periferia, não está naquele lugar que você não vê, que você não vai passear, que você não se tem notícia. Tá é o teu vizinho. Então é o crime chegando. Então eu acho que deve dar uma certa bagunçada na mente da pessoa, no sentido, olha, não acontece só lá, acontece aqui também. Então um detalhe importante, que também nós temos casos de celebridades de pessoas humildes. Mas o caso é curioso. Você pega o caso Eloy Lindenberg, aonde o Brasil e, quiçá, o mundo ficaram lá 4 dias verificando, vai matar a menina, não vai matar, o gato ali tentando fazer com que a pessoa... Mais de 100 horas. Mais de 100 horas. E aí, no final, acaba numa desgraça, Eloy morta. E aí o cara é preso. Todo mundo quer saber. Como é que vai acontecer com ele? Vai ser condenado? E aí é um caso que é mais periferia e gente humilde. Então, o caso para pegar, ou como o Salada disse, é um caso de gente rica, que eventualmente morre, ou é gente humilde, mas o caso ele é misterioso, ou ele é muito emblemático. Por exemplo, o maníaco do parque, um cara humilde. Ele matou 11 mulheres, mas como ele matou? Demorou para investigar e descobrir que era ele. Mulheres, moças jovens sumidas. E eu descobri um negócio, Chico Barney, interessantíssimo, quando eu estou lendo o inquérito, quando eu fiz Na Cena do Crime a História Completa, é como o maníaco escolhia as vítimas. Porque, veja bem, ele ia nos metrôs famosos e ele buscava moças que ele queria levar pro Parque do Estado. Tá bom, mas ele conta para o delegado como ele escolhia as vítimas, pois um cara humilde, com uma moto velha e com uma máquina de tirar foto, como é que ele convence uma menina que nunca viu na vida para ir para o Parque do Estado dizendo que vai tirar foto publicitária? Mas ele tinha uma estratégia, que é a estratégia do profissional, do serial killer. E eu vou te contar, pouca gente sabe isso, Salada, é o seguinte, ele disse para o delegado a seguinte folha. O delegado perguntou, como é que você escolhia as meninas? Primeiro que tinha que ter um padrão físico. Estatura mediana, clara,
entre 20 e 22 anos, cabelo comprido, preto. E nem gorda e nem magra. Esse era o padrão que ele queria. Ele não queria loira, ele não queria descendente de japonês, não queria, ele queria esse padrão. E aí ele ficava perto da saída do metrô, vendo as meninas passar. Mas como que ele escolhia? E ele contava. Para o delegado ele contou o seguinte: eu observava o olhar dessa menina, eu observava os ombros. Se ela estava com o ombro arcado, se ela estava com uma cara de triste, é nítido que aquela pessoa, essa moça, está com baixa autoestima e até uma depressão. E esse tipo de mulher é vulnerável para cair na minha lábia. Então eu chegava, falava que eu era um fotógrafo, dizia que ela era uma mulher bonita, ela já começa, nossa, um homem me acha bonita. Não, você é fotogênica. Imagina você maquiada, você tem chance de mudar a sua vida. Então ele pegava uma mulher debilitada emocionalmente que ele conseguia enxergar com os olhos. Ele não pegava uma mulher altiva, uma mulher andando emperequetada, não. Então ele escolhia a vulnerabilidade fisiológica das mulheres na rua. Um negócio que a gente vê muito em filme é assassinos que copiam assassinos. Né? Tipo copycat, alguma coisa assim. Essa riqueza de detalhes assim que tem na imprensa, que tem nos podcasts de true crime e tal, isso é um risco de inspirar outros malucos? Eu vou dizer uma situação para se pensar. Teve o caso do Nardoni, em que a menina foi defenestrada, jogada pela janela. Aí depois começou a acontecer vários casos semelhantes. Ou a imprensa foi atrás. Não. Ou a Então, imprensa foi atrás. Exatamente. Isso acontece. Exatamente. Mas a imprensa vai buscar uma coisa então, parecida. o que aconteceu? Interessante. Ela caiu e depois começaram a cometer os crimes semelhantes, ou começaram a notar esses crimes semelhantes que já aconteciam. Que já existiam. É curioso. Então o que teria... Virou notícia. Virou notícia, exatamente. Então, o que realmente aconteceu? Tem que fazer uma pesquisa. Olha, na cidade, quantas pessoas foram... Mas vocês nunca ouviram um caso assim inspirado no cara, não sei quem, inspirado na Suzane? Isso vocês nunca ouviram falar? Pode até acontecer, pode acontecer, mas o volume vamos dizer assim, de cópia é muito baixo. Uhum. O que normalmente acontece é que um caso abriu os olhos para a mídia observar. Perfeito. Então, uma primeira impressão é que começou a haver cópias. Mas teve essa luz da mídia buscando. Olha, aconteceu também. Sim. Isso é muito interessante. Exato. Então, assim, Da própria imprensa. Né? Exatamente. Então, simplesmente começou a ser documentado, começou a vir à tona. Alguma coisa que já acontecia, só que estava lá, mas que ninguém estava olhando. Olha, nós tivemos agora a mega operação no Rio de Janeiro. E as pessoas entram no meu canal e todo mundo comentando, e é nítido que as pessoas queriam que matasse mais, queriam que desse mais tiros, todo mundo comemorando, tanto é que o governador subiu a audiência dele. Então o quê? Há uma raiva incrustada no brasileiro por causa da violência urbana. Imagina uma pessoa que perdeu a moto, perdeu o carro, teve esses bens roubados e o carro, a moto era financiada. Ele tem que pagar o boleto. Então, quando ele vê na televisão ou no meu programa Operação de Risco, o ladrão ser preso, ora, mata esse desgraçado. Então, essa consciência coletiva de que o criminoso leva vantagem, quando você vê a Operação no Rio e aquela fileira de bandidos mortos, há uma catarse coletiva de comemoração. A polícia venceu. É como se ele descarregasse a raiva no bandido que te prejudicou, naquela pessoa que está morta lá no Complexo do Alemão. E nesse medo, né? É um medo inerente, às vezes, de consumir essas coisas, de ficar ali um pouco afastado. E acho que muito estímulo também que a gente recebe o tempo todo, né? WhatsApp, né? WhatsApp. Eu me recordo quando nós tivemos aquela morte daquele cantor famoso que morreu no acidente de carro juntamente com a namorada, o Cristiano Araújo, quando ele morreu, e ele foi para o IML. E no IML, ao fazerem a autópsia, uma pessoa que estava lá filmou a autópsia, filmou o corpo do Cristiano Araújo sendo aberto.
E essa pessoa filmou, mas era só para ela, porque era uma pessoa que trabalha no ML, mas passou para um sobrinho ver. Esse sobrinho passou por um amigo. Coisa horrorosa. Olha, em 15 minutos, o Brasil, no WhatsApp, estava com aquele... 15 minutos! Todo mundo estava na mão para ver aquela barbaridade da autópsia. Ou seja, é a volúpia por ter uma imagem chocante de um artista famoso. E é essa sede da violência, da sede de sangue, de certa maneira, que se manifesta de diferentes jeitos. Sim, para cada pessoa, eu acho que aquela necessidade a curiosidade, a informação, do mórbido, né? Cada pessoa tem uma motivação talvez um pouco diferente, né? Uns realmente vão escancarar mesmo. Outros têm curiosidade de realmente saber o que aconteceu. Outros o que acontece dentro de um ML. Então, eu acho que as intenções podem ser muito variadas, muito diferentes. Né? Mas é um fato que nós temos. Você pegar uma filmagem de uma desgraça e você, de repente, postar isso aí no Instagram da vida... Viraliza. Vai daqui a meia hora tem 1 milhão de visualizações. É aquele lance que se fala muito normalmente de acontecer um acidente na estrada, todo mundo passa mais devagar. É isso. É meio que... Mas que é um absurdo. Vai dizer, a pista está interditada. Não, o que está é a outra pista. Que está todo mundo ali olhando. A que está livre também vê. O pessoal todo mundo para, todo mundo quer ver, todo mundo tem aquela... Mas como, assim, eu entendo o ímpeto, eu entendo a reação, mas não me parece uma coisa muito saudável, do ponto de vista de dormir bem, de estar feliz. Mas quer ver uma coisa... Como que a gente consegue estar exposto a tantos detalhes e tantos meandros e tantas possibilidades de coisas que vão dar errado e ainda continua tendo uma vida feliz? Isso não atrapalha? O excesso de true crime não ferra a cabeça? Eu acredito que não. Pelo menos a minha... Dizem que não, né? O já foi, né? Mas é uma coisa que é curiosa. Às vezes a gente estava trabalhando numa cena de crime e passava a tiazinha tapando para não ver. Aí a tiazinha vai vindo. Então, é quase que se fosse uma necessidade das pessoas, por mais que ela tenha medo, que ela não goste... Tem alguma coisa que faz que, pelo menos, uma batida de olho para tentar ter a informação. Para valorizar a vida. Né? Não só falando de true crime, mas a gente nunca teve tão exposto a notícia e informação 24 horas por dia. Antigamente era o dono da banca e o taxista. Hoje em dia somos todos nós ali o tempo todo. O pessoal está mais paranoico. O pessoal está mais radical. Até. Então, mas eu acho que também o que acontece... é um excesso de informação, de todos os gêneros, né? Mas de tudo. Você é do true crime, da política, são das guerras, dos furacões, não sei. É do Flamengo. Então, eu acho que a quantidade de informações praticamente online que todo mundo tem. Antigamente, o que acontecia? Você ia trabalhar... Pegava o carro, não tinha celular, ninguém te achava. A gente entrava na internet. Não existe mais isso. Então, mas hoje você está no telefone e você está online. Então, é que nem eu brinco, né? Pô, essa porcaria de telefone agora me acha em tudo que é lugar. Salado, o que dá mais like? É a notícia boa ou a notícia ruim? Claro que você entendeu? Essa questão, as pessoas querem like. Mesmo aquele que nem ganha dinheiro com isso, ele quer like. Tem gente que adora uma tragédia só para dar uma lacrada. O acidente grave, o tropeção da pessoa que caiu. Então, isso gera essa curiosidade. Rede social e, eventualmente, o WhatsApp mudaram o mundo. Tem serial killer, criminoso, essas coisas, que ganhou um fandom, fã-clube. Assim. O próprio maníaco do parque, quando ele foi preso, recebeu mais de 1.500 cartas. Casou lá dentro. De mulheres que queriam casar com ele. Casou com uma fã. Ele recebeu mais de 1.500 cartas. Que isso? Suzane Richthofen recebia cartas e tem fã-clube, tem cara que tatuou o nome dela nas costas. Quê?
Mas de verdade, não, é sacanagem. Não, e ainda o cara foi tão lesado que ainda tatuou o nome errado. Entende? Mas a intenção era... Mas quem que é esse cara? Vocês sabem? Não sei. Mas o cara... já vi foto, não sei o que, o cara com Suzane nas costas. Meu Deus. Entende? É algo doentio. Não, eu fui diretor de cadeia. Tá? Então a gente recebia dia de visita as pessoas, as mulheres, presos desconhecidos. Mas o preso era desconhecido da mídia, mas era conhecido na região. A gente recebia lá dia de visita garotas que queriam... Após seu criminoso local. Mas não tem jeito. Suzane Richthofen, por sinal, é uma coisa curiosa. Suzane Richthofen namorou com o Sandrão. E elas brigaram, porque eu contei a história aqui das máquinas overlock. Aí elas brigaram, ela ficou sozinha. Porque Suzane namorou com homens e mulheres na cadeia. Ela namorou com um monte de gente. E ela, em seguida, ela conheceu quem? Ela conheceu um rapaz, que é evangélico. Que esse rapaz ia visitar a irmã, que é a Luciana Oldberg. A Luciana Oldberg, ela cometeu um dos crimes mais graves, que não teve repercussão, mas teve repercussão agora porque ela ficou amiga da Suzane, que ela foi o quê? Ela, juntamente com o marido, ela praticava vídeos de pedofilia com as irmãs, meia-irmãs gêmeas que ela tinha de 3 anos. E ela tinha um grupo no Discord só de pedófilos. E ficavam trocando vídeos. O vídeo da Luciana era tão pesado que uma pessoa do Discord se revoltou e denunciou ela na polícia. E ela foi condenada por um crime grave, ela e o marido. E ela fez amizade com quem? Suzane Richthofen. Quem que era o irmão dela? O Rogério Oldberg, que ia visitar a irmã, que conheceu a Suzane e começaram a namorar. E eles namoraram por um bom tempo. Quando ela teve direito à saída temporária, ela ia para a chácara dele. Ele perdeu o emprego, ele perdeu amigos, perdeu tudo. Mas eu me apaixonei e se tornou noivo de Suzane. Mas aí, tem um detalhe interessantíssimo nessa história. Foi quando ela estava quase na hora de ir embora e ele descobre um mistério na vida da Suzane e ele descobre uma mentira que ela guardava às 7 chaves. Olha a cara do Chico Barney, ele quer saber. Todo mundo quer saber. Eu estava horrorizado até agora eu fiquei curioso. Você ficou curioso. Sabe o que ele descobriu? Imagina um homem que perde o emprego, hostilizado lá na região de Itupeva, ele apaixonado por ela, perdoou ela de todos os crimes que ela cometeu contra os pais, e aí ele descobre que ela tinha uma conta bancária com 120 mil reais. Aí ele descobre que tinha uma indenização para ela receber, que ela não contou, que ela acionou a Rede Globo e ganhou. E a Rede Globo teve que pagar uma indenização para ela. E ali, naquele momento, ele falou, pera um pouquinho, você não me contou isso? E ele termina o relacionamento. Pô, nem na Suzane Richthofen dá para confiar mais, né? Não, mas tanto é que veja o detalhe, o cara se apaixona. Todo mundo que chega para ter alguma coisa... um outro lado, acaba se apaixonando. Foi o filho do advogado, teve o envolvimento do promotor, teve o Sandrão, teve o... E ela se relacionava com os parentes das outras presas, porque ela, para pegar a saidinha, tem que dar o endereço de onde vai ficar. Entendi. Então ela se envolvia, olha, com o fulano. Ah, eu vou botar o nome dele, o endereço dele... na saidinha. Tem promotor de justiça da Vara das Execuções que se apaixonou por Suzane. É mais do que fã, né? Foi punido. É mais agente carcerário se apaixonou por Suzane. Não só agente carcerário, mas também outros presos. Quando ela estava na prisão feminina aqui em São Paulo, não teve uma presa que trancou ela dentro de um armário para salvá-la? E ela mantém o contato... ela seduz a mente das pessoas que ela pode ter alguma vantagem. Ela entra na mente. Entra na mente. A palavra que eu acho é manipuladora. Ela com aquele jeito angelical, ela manipula. Eu uso o termo sedutora de mente. Sedutora de mente, eu acho que é manipuladora. Boa. É mais, sabe, ela seduz. Imagina, é impossível ela conhecer tantas pessoas e todo mundo fica apaixonado por ela. E o pior... Salada, eu não fiquei, Salada. Não me põe nesse Mas eu digo assim, quando ela cometeu o crime, ela era uma sedutora amadora. Ela depois de 20 anos no X, presa... No X. Né?
ela vai virar uma sedutora profissional, uma manipuladora. Aprendeu mais algumas coisas com certeza. Salada, eu não sei, treinar. não sei se eu te contei, Salada. Eu fui no velório da Suzane. Ela morreu? Não, desculpa, no velório da Suzane em relação aos pais. Por quê? Eu estava já na Sônia Abrão e na Polícia Civil a gente tem uma técnica, que eu aprendi isso na Academia de Polícia, que sempre quando tem uma morte suspeita, você manda o investigador à paisana para ouvir o zum 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 no velório. O zum 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 de velório pode sair uma frase para você mais pegar. fofoca, né? E eu peguei e eu fui. Como eu achei o crime muito misterioso, porque o Salada sabe disso, que é muito experiente. Não tem cabimento uma mansão daquela matar um casal deitado à paulada para roubar porcaria. Isso não existe. Não. Isso é um fato, é de um amadorismo. Só que é óbvio, você não pensa que é a menina. Bom, mas eu estava lá quando toda a imprensa ali, e eu não era conhecido, estava lá sem gravata, estava lá só como curioso. E quando eu vejo eles chegando, e eu percebo primeiro a roupa dela. E outra coisa que eu percebo, ela chorava na feição, mas não derramava uma lágrima. Eu nunca vi Suzane derramar uma lágrima. Aquilo me chamou a atenção, eu não coloquei a culpa nela por causa disso, mas aquilo me chama uma atenção. Aí eu vejo o irmão Andreas totalmente dopado, como se ele estivesse fora da realidade. E eu vejo o namorado de gravata e olhando para baixo, num olhar assim de querer se esconder. Aquilo me chama a atenção. Após uma semana, é feito um churrasco na mansão do Richthofen, porque era aniversário dela. Quando a polícia sabe disso, fala, pera um momentinho. Tem algo aí. Como é que tem um churrasco 2 dias depois de uma pessoa que perde pai e mãe dentro da casa? Aí é dose. Um dos grandes lançamentos de 2025 foi a série Tremembé, que pega esse presídio dos famosos, como chamam, né? Que são os caras que precisam de algum tipo de atenção diferenciada, é mais ou menos isso, e colocam lá de crimes mais famosos. O senhor trabalhou no caso da Elise Matsunaga. Sim. Né? E depois da série, depois que a série foi, ela até fez um vídeo agradecendo os fãs e tudo mais. Foi um negócio esquisitíssimo. O que o senhor achou da série? Eu acho que existe uma romantização muito grande. Primeiro, pelo seguinte, o ambiente de uma prisão é um ambiente completamente hostil. É verdade. A população, de uma forma geral, ela não está preparada, tá, para aceitar que existe uma sociedade paralela, confinada. Lá tem as suas leis, as suas regras, as suas penas, e aí de quem desobedeça. Não tem essa de, porque olhou torto, não sei o que é. Olhou torto, no outro dia não acorda. Não é assim? Aí o cara, de repente, tem um cara que deu algum problema, no outro dia suicidaram ele. Mesmo em Tremembé que tem esse... Mesmo, é a lei da prisão. É uma sociedade paralela. É bruta. Né? Não é, não sei o que, tudo bonitinho, cada um respeitando. Respeita o espaço do outro, porque se não respeitar, o pau vai comer. Então, não tem muito aquela, tipo, uma hora, uma das mulheres desafia o Sandrão, não sei o quê. Isso aí, em meia hora ia estar resolvido o assunto. Eu acredito que a população não está preparada para receber a realidade. É muito cruel. É as regras deles. Agora, eu apelidei, para mim, o filme é Malhação. Para mim é Malhação. Eles pegaram todo o escopo da Malhação, uma coisa romantizada, humanizada, e joga aquilo para um ambiente carcerário que o Perito Salada disse muito bem. Essas pessoas que eventualmente foram fazer o filme nunca entraram no presídio. E digo mais para você, entrar no presídio é difícil. Eu, no meu programa Operação de Risco, de tempos em tempos a gente procura presos que querem dar uma entrevista para mim.
Então, primeiro, sou obrigado a pedir para o juiz, a minha produção pede autorização. Pedida autorização é marcado dia e hora para que eu possa ir lá fazer entrevista. Eu chego lá, é todo um ritual em toda a cadeia de São Paulo. Eu tenho que pegar todos os meus objetos eletrônicos e deixar num armário. Aí eu faço uma ficha, tiro fotografia, passo por um detector de metal e o preso é retirado da cela. É colocado numa salinha, vou com a minha produção e eu faço a gravação, a entrevista com o preso. Eles não autorizam a mim. Eu que fui delegado de polícia há muitos anos, eu que escrevo livros, eu não sou autorizado a entrar dentro do presídio e entrar da cela. Ou seja, eu tive um contato no presídio muito pequeno ali. Agora, como é que eles escrevem um filme? Quem que roteirizou aquilo? E a pessoa sabe o que acontece, como disse o Salada, lá dentro. Porque ali nós estamos dizendo que parte daquela comunidade é doente mental. Outra parte é psicopata, outra parte é dependente de drogas. E aí eles romantizam como se fosse a malhação. Todo mundo apaixonado, ai, sei o quê. Então é uma conversa que não condiz com a realidade do sistema carcerário. A pergunta fica, será que a população estaria preparada para ver a realidade? Né? Que nem o Leonardo falou, você não entra dentro do sistema. O cara é levado para fora do sistema para você ter acesso. Agora, você entrar no sistema, de repente você, mesmo que se consiga entrar para fazer uma filmagem, é muito alguma rápido, coisa, você não sabe o que está acontecendo. Mas os presos eles não vão ter o comportamento normal natural, deles. Lógico. Entende? Porque ela está filmando, então está tudo. Sabe? Agora, teve uma passagem... Que é uma dramatização mesmo, né? É uma versão... A realidade é o seguinte, eu acho o seguinte, Malhação pode fazer o que quiser porque não é fatos fictícios, é uma história. Agora, o True Crime, nós estamos dizendo... É que Malhação tinha múltipla escolha, lá é menos, né? Mas, é uma escolha só. Né? Mas eu acho muito ruim quando você cria um filme com dados que não são verídicos. Mas só pegando o gancho do real e do dramatizado, será que não é isso que fascina? É justamente essas tintas em cima da realidade? Mas a realidade muitas vezes mais assusta do que... Mas nós estamos discutindo aqui. Se eles puxam para o lado humano, o cara que assiste vai ficar bravo. Mas ele está assistindo. O que você fizer, a pessoa vai ficar com raiva. A realidade é essa. O que acontece? A pessoa gosta do True Crime. Beleza. Mas aquele True Crime, bonitinho. Verdadeiro. Sabe? Agora, aquele True Crime real, mas o real assusta. Então eles querem ver o seguinte, pessoal, funciona assim na perícia também, o teste de DNA sai em meia hora? Não, demora 6 meses. Busca de impressão digital, papiloscopia. Sai na hora, porque ali no filme é 30 segundos e eles já têm. Eu falei, não, hoje nós estamos extremamente modernos, sai de um dia para o outro. Mas isso aí não é reserva de mercado de vocês, que cobrem do jeito de verdade contra a dramatização? Não. Eu acredito, né, que embora se tenha um lado violento, entre aspas, mas é um lado violento, de certa forma, controlado, de uma forma de não assustar as pessoas. Por você botar, de repente, a realidade, assusta. A humanização é diferente. Você humanizar a pessoa lá dentro. Eu acho que o que aconteceu foi uma humanização desses... Negativo. Que eu acho que não é interessante. Negativo para a sociedade. Não, acho que não é interessante. É que a humanização é ruim porque o criminoso sai como herói, boa gente. Salada, você acabou de falar. Eu fico imaginando as famílias que perderam os entes queridos. Eu fico imaginando Andreas Richthofen vendo essa confusão toda, vendo essa malhação do Tremembé. Nós temos que verificar as 11 famílias do Maníaco do Parque que perderam suas filhas.
Né? Como é que fica toda essa gente que conheceu as vítimas e chega lá, aparece o assassino com um ar de bonzinho, de apaixonado, eu estou refazendo a minha vida, não sei o que, não sei o que lá. Lordelo e Salada, eu queria, para encerrar com vocês, entender o que de bom pode vir do consumo de true crime. Assim, eu entendo o lance da conscientização, o lance da gente ficar sabendo, mas além do medo e além da gente, né, sentir aquela empatia pela vítima, alguma coisa assim, o que de bom a gente tem quando consome true crime? Olha, dentro do que eu vejo muita gente, tá, que às vezes entra em contato, quer trabalhar como policial, para ajudar a fazer a justiça diante do que ele vê. Porque dentro desses filmes de true crime, você tem, claro, de uma forma, às vezes, cenográfica, tá? Mas você tem o bem vencendo o mal. O policial desenvolvendo alguma coisa para vencer o mal. Você tem a tecnologia que está se aprimorando para vencer o mal. E muita gente, mas muita gente me faz consulta, olha, eu quero ser perito. Como é que faz para ser perito? Eu quero ser, mas eu não gosto de ver sangue, como é que eu faço? O que eu estudo? Que curso eu posso fazer? Tem que ter pós-graduação, sabe? Mas é um monte de gente. Como é que isso aí veio à tona? Para mim, na minha época, eu tenho que ser honesto, não sabia nem que existia perícia. Uhum. Porque não passava nada. Era o clube totalmente fechado, tá? Burocracia. Mas não tinha nada. Não tinha internet, né? Não tinha internet, mas não saía no jornal, não saía nada. E aí, o que faz um perito criminal? Não sei. Hoje, 99% das pessoas dão uma aula a respeito do que faz um perito criminal. Então, e desenvolveu um interesse pelas pessoas, em uma quantidade bem razoável, de trabalhar na área. E para mim, eu acho muito legal, eu entusiasmo, porque como eu me realizei dentro dessa atividade, e eu falo assim, vai falar de perícia, eu sou suspeito. Né? Perito ou suspeito? Não, suspeito de falar bem demais. Né? E o senhor, Lordelo? Agora, o meu é curioso, é o seguinte, todo o meu trabalho como delegado, depois escrevendo livros, artigos, palestras e na televisão, e agora com o meu canal Na Cena do Crime, eu amo falar de true crimes, mas eu levo o leitor, o telespectador, para no final ele chega numa conclusão, porque a minha área também é prevenção. Eu uso esses casos para mostrar para aquela pessoa que está do outro lado da tela, falar, olha, tá vendo o que aconteceu? Esse crime poderia ser evitado. Por exemplo, no meu último livro, chamado Paixões Perigosas, eu conto 14 casos de mulheres que mantinham relacionamento com homens, ou relacionamento sexual ou emocional, mas que acabou em morte, acabou em feminicídio. E quando termino os casos, eu falo, olha, esse crime poderia ser sido evitado nessa parte, aonde a mulher cedeu a uma chantagem emocional, aonde a carência afetiva foi perturbadora e fez com que ela continuasse com a pessoa que já era um abusador. E também, uma coisa que eu fiz muito e faço na televisão, é ensinar para o público, através do true crime, leis penais, que é os direitos das pessoas, que é você entender como é que funciona esse arcabouço jurídico e você acaba utilizando, eventualmente, no seu dia a dia, quando você entende mais como é que funcionam as leis. Então, eu particularmente, levo muito para que eu possa pegar esse material que é denso e violento e no final a pessoa fala, pô, eu aprendi com o Lordelo, assistindo aqui Na Cena do Crime, um livro, olha, eu aprendi, eu não vou fazer isso, porque senão, olha o que pode acontecer. Cuidado ali, né? Tá bom. Eu vou muito nessa linha. Queria agradecer demais pelo papo, foi muito interessante. E fica aqui o convite, você que está nos assistindo, esperança ou desesperança? O que o True Crime traz aí para você na sua vida? O povo quer saber! Até o próximo. Qual